Seja muito bem-vindo ao canal, aqui com vocês Augusto Magesse. No dia de hoje eu gostaria de falar sobre João 3, o encontro com Nicodemos, onde Jesus foi abordado à noite, ou se encontrou com Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, um mestre na lei, e naquele momento o Nicodemos perguntou como faria para ter a vida eterna. Era a pergunta deles. O jovem rico faz a mesma pergunta. Nicodemos faz a mesma pergunta. E Jesus diz, você tem que nascer de novo. Vamos ler aqui a passagem. O encontro com Nicodemos. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo o enredo de Cristo, tanto lá em João 4, como aqui em João 3, é sobre a vida eterna, sobre a vida após a morte. E o problema não é tão simples quanto apenas ir numa igreja e ali fazer votos e dizer palavras. Não é não. A coisa é mais complexa, a coisa é mais embaixo, a coisa é mais profunda. Porque pela Bíblia toda você lê passagens e palavras e passagens que dizem, você vai ter tudo o que você pedir. Você orando a mim, eu te dou tudo. Você, qualquer coisa que você pedir. Mas aí você começa a ver que isso não tem sentido. Você começa a ver que existem determinadas... Tudo que é dito na Bíblia tem uma condição, tem condições. E essas condições é que são o problema. O que é crer em Cristo, afinal de contas? O que é crer em Cristo? A pessoa é ir numa igreja, ser batizado? Eu aprendi na minha vida inteira que crer em Cristo é seguir os mandamentos, amar ao próximo e a teu Deus como a ti mesmo. Eu aprendi isso. E não saio desse caminho. É muito difícil, porque numa sociedade como a brasileira, onde nós vivemos no pecado constante, mas ainda temos a liberdade de escolha. Mas aqui é um pecado constante. Você vai numa igreja, ali uma mulher com a roupa apertada, ora, o homem tem por si mesmo as suas necessidades que Deus colocou nele. Não é? E é difícil. É muito difícil. Às vezes a gente desfaz o pensamento umas 500 vezes. Fala, peraí, não é assim. Não é assim. E ainda mais que vivemos um momento difícil da humanidade, não é? É um momento de luta, é um momento de pandemia. E nesse momento a pergunta é essa. E nós começamos a contemplar o aparecimento de pessoas
pregando o final do mundo. Olha, o final do mundo, esse vídeo vai me dar muitos likes, vai me dar muita visualização, muitos views. Até que ponto isso é correto? E nós também temos as nossas igrejas que pregaram a riqueza o tempo todo. São igrejas absurdamente ricas, não é? Teve até um pastor que em determinada ocasião disse que não importava mais para ele, porque as pessoas não aprendem mesmo nada do Evangelho e eles mesmos não têm Deus. Então, ele iria pregar para o mundo o que o mundo gosta. Bem, é com ele, né? É com ele. Esse vídeo circulou no TikTok, né? TikTok. Depois, se eu tiver aqui, eu passo para você. Então, o problema aqui é estabelecer uma conexão com Jesus. Eu acho que a conexão com Jesus só é possível com o desfazimento completo de si mesmo, com a doação de si. Como o apóstolo Paulo tenta falar, você tem que se desprender das coisas do mundo. O mundo, mesmo na Bíblia, mesmo dentro do Evangelho, o mundo é persuasivo. Ele vai falar para você o que você quer ouvir. Ele vai dizer para você palavras bonitas, ele vai pegar poemas, vai pegar versículos, aqueles que mais dão fé na gente. Claro, tem versículos que você dá aquela força, né? Então, é diferente de uma palavra que a pessoa chega e diz, olha, precisamos lavar nossa consciência, pesar nossa consciência diante do Senhor. Precisamos botar aqui uma verificação da nossa alma, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. É fácil isso? Não é não. Não é fácil porque nós fomos criados na sociedade, uma sociedade que ensina a odiar. Sim, ensina a odiar. É uma sociedade vingativa, onde a pessoa sofre a dor da humilhação, ou então a pessoa vai tentar se defender, e quando você chega aos tribunais, você começa a descobrir o que é a justiça brasileira, o que é a justiça do mundo. Não tem justiça em si mesmo. Um crime lá de homicídio muitas vezes é julgado, uma pessoa é presa porque é pobre, mas tirando isso, se o cara tiver dinheiro para pagar, ele sai livre, não é? Então a coisa é grave. Como ter um comportamento sério, ético numa época dessa? Não é? Como dar um culto a Deus, você e você mesmo. Porque eu li João 3 e lá em João 4, se você continuar lendo, você vai chegar a uma mulher samaritana, onde Jesus disse, olha, nem aqui, nem em Israel, você vai adorar em você mesmo aí, está tudo certo. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério. Pede tudo o que quiseres que eu te darei. Olhe, moço, peça então, faça um teste. E aí, se você tiver com Cristo, você vai receber, tá bem? E se não tiver? Logo você vai descobrir a dificuldade que é as coisas. Eu digo porque, mesmo orando e jejuando, a gente sente dificuldade. Agora, se você ora, você jejuar, você honrar pai e mãe, você ter uma vida honesta, ter uma vida sem querer muitas coisas. Eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo que não é bom ter coisa demais. Meu pai, por exemplo, faleceu, deixou uma casa, aquela casa que ele construiu com tanto carinho, a casa está sendo dividida no inventário, as coisinhas que ele deixou, não é? É assim a vida. E aí eu fiquei pensando, eu parei para pensar, meu Deus, eu construí tanta coisa, para quê? Aí vem esses infernos da internet, olha, aplica na bolsa para você ficar rico, aplica não sei o quê, tudo golpe em cima das pessoas, não há nenhum amor. A humanidade não tem amor nenhum por ninguém. Você vê os golpes da internet, o sujeito fica te ligando, botando ceninha para ver se você vai atrás dele, para poder dar dinheiro para ele poder fazer alguma coisa mentirosa que ele está dizendo que faz. Então, o mundo não tem amor por ninguém. O mundo é só negócio, é só comércio. É verdade? Eu estou mentindo? Não, creio que não. Como então seguir a Cristo nessas épocas? Com mansidão, com bondade, com amor ao próximo, com caridade. Não é? Lembro sempre que está escrito na palavra de Deus, Salmo 41, versículo 1.
Aquele que ajuda o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Amém? Então, no dia mau, você chega para o Senhor e conversa com Ele. Eu creio que você vai receber de acordo com o que você merece, né? Com o seu mérito. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela todinha, eu já falei para você no vídeo passado, que tu tem muitas promessas. Olha, você pede tudo que você quer, você faz tudo que você acha, e tudo bem, não é assim. Isso aí não é direto, nunca foi. Jesus está falando para santos. Santos, sim, santos, aquele sujeito que é completamente nele. Ele está dizendo que fará para os santos. Veja que todos os apóstolos, todos foram mortos de alguma maneira. Sobrou o apóstolo João. Eles foram mortos, foram perseguidos até a morte. Estevão foi apedrejado. Então você tem toda uma lastimação no final do Evangelho. Nenhum deles saiu de super-herói. O apóstolo Paulo, no final das contas, foi decapitado em Roma. Então, a coisa é para a pessoa dizer assim, ui, mas não. Porque a promessa de Cristo é para depois daqui. É uma promessa vindoura. E a pergunta das pessoas para Cristo, e do jovem rico também, da palavra, era essa. A mesma que nós fazemos o tempo todo. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu tenho medo de ir para o inferno, como está dito ali na palavra de Deus. Nosso pensamento está ligado nisso. Se você conhecer um pouco de Bíblia, de palavra de Deus, você vai se ligar, você vai falar, peraí, tem um tal do inferno ali, que vai o inferno, que é um negócio pegando fogo, que eu vou lá para dentro, gritar e gemer a vida toda pela eternidade? Sim, tem. É a segunda morte, no lago de fogo, está escrito. Agora, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa para desvirtuar a palavra de Deus. Aconteceu muita coisa para que você seja levado a ir para a sua casa feliz da vida, deitar no seu colchão e dormir, pensando que você é uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Mas tem que, para chegar nesse ponto, então muita coisa foi dita. Todo mundo quer ser um homem de Deus, mulher de Deus. As músicas brasileiras são incríveis. Ora, um homem se coloca no lugar de Deus, interpreta a vontade de Deus, falando em nome de Deus, isso é pecado. Aí o outro grita aqui, olha, filho meu, as músicas, filho meu. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, Jesus era muito duro e chegou a dizer, olha, eu vou trazer fogo ao mundo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer foi a guerra. Numa casa vai haver separação. As pessoas vão se separar. Não vai haver isso aqui, ó, não. Então, irmãos, eu estava falando para vocês também a necessidade de crescer o espírito. Como é que você cresce o seu espírito? Com oração e jejum. Oração e jejum. Dá tempo você fazer? Dá, começa hoje. Começa hoje a fazer oração e jejum. E vê se você não vai escutar. Pede a Deus que aumente seu espírito cada vez mais. Aumente bastante seu espírito. Você vai ter sonhos proféticos. Você vai ter muitas coisas maravilhosas. Eu sou de um tempo de 40 anos atrás, 30 anos, onde os evangélicos eram diferentes. O povo de Deus, as mulheres de Deus. Eu cheguei numa igreja de senhoras onde o fogo, digamos, fogo que eu falo é assim, o fogo na fé era muito grande. E, infelizmente, eu vi as igrejas, elas quebrando, desaparecendo a fé, surgindo a riqueza. Quando isso aí, Deus nunca pregou riqueza. Isso não interessa para o reino de Deus. Nem um centavo, tu não leva nada. Você já viu o caixão com dinheiro dentro assim? Deve ter alguém que põe para levar, né? É igual diz aqui, se o camarada era cantor famoso, vai cantar no céu. Se o sujeito contava as piadas incríveis, as pessoas aplaudiam, vai contar piadas no céu. Vai não, filho, você não vai contar piada, nem vai cantar em lugar nenhum. Você vai se brincar para o quinto dos infernos. Infelizmente, essa é a verdade, né? Não vai não, vai para o inferno mesmo. Vai para a segunda morte. Exceto, claro, se ele tem parte com Jesus. Mas muita gente não tem. Até eu vivo me policiando, porque eu tenho muito, assim, de vez em quando eu dou minhas quedas. Ninguém é de ferro. Ninguém está aqui em cima o tempo do topo o tempo todo, não. A gente tem as quedas. São quedas feias? São quedas feias. Mas o Senhor perdoa e começa tudo de novo.
É um perdão atrás do outro, ele é benigno, suficiente para nos perdoar, amém? Sempre que você começar uma oração, comece pedindo perdão pelos seus pecados. Comece com o Papai do Céu, lembrando os seus pecados. Como foi essa semana? Olha, Deus, eu sei que eu pequei, foi difícil, não foi fácil, mas se o Senhor me perdoar, me dá uma nova chance e tal. Aquela coisa toda, como se você estivesse falando com uma pessoa mesmo, que você tivesse uma dívida para pagar, né? Incrível, porque ele perdoa e começa tudo de novo com você, amém? Então, irmãos, preste muita atenção a Nicodemos, João 3, fiquem na paz, que Deus abençoe a nós todos. Não estou fazendo muitos vídeos, eu estou com um filho pequeno em casa de 1 ano e 2 meses, faz exatamente 1 ano e 2 meses que eu não sei o que é dormir. Eu sei tudo menos o que é dormir. Então você está vendo o meu esforço para poder fazer algum vídeo ou outro, ou trazer a palavra de Deus para você. Agora ele está dormindo, por isso que eu estou conseguindo fazer esse vídeo, tá certo? Não é fácil, vocês que têm filho pequeno sabem que a gente não dorme mesmo, é difícil. Mas orem por mim também, né? Que eu oro por vocês também do mesmo jeito. Se você quiser oração, basta você colocar aqui embaixo no vídeo, irmão, quero oração. Põe seu nome, se você quiser mandar uma foto depois, né, para o meu e-mail, para que a gente coloque no caderno de oração. O e-mail é praugustomagesse@gmail.com. Tá certo? E paz e graça a todos, Deus abençoe a todos, do alto da cabeça à planta dos pés. Tenham um feliz dia, feliz horas, feliz minutos. Que Deus os abençoe, que conduza você pelo caminho da bondade, da santidade. Que seu caminho seja repleto de paz, tranquilidade, você e a sua família. Amém? Esses são os nossos desejos. Não esqueça de, se você não é inscrito, se inscrever, deixar aquele like, né? Para dar aquela força e toque o sininho para que futuras notificações, futuros vídeos venham a serem notificados para você. Amém? Paz e graça a todos, Deus abençoe. Tenhamos um feliz ano de 2022. Amém.